Olá, bom dia a todos. Feliz domingo. Nós começamos essa semana com esse tema sobre a criptofé. Vamos falar sobre muitas coisas, o que a palavra de Deus tem sobre isso, sobre como a gente lida, como Deus tem nos confiado. Eu vou introduzir vocês, essa dupla. Eles vão falar um pouquinho. Eles vão falar um pouco como casal. Eles têm tido essa conversa, como eles desenvolveram sobre a parte financeira da família deles e como que eles têm passado durante esse processo. Ok. Me fala um pouquinho. Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. Eu e Derek começamos nesse ano e o Senhor tem nos direcionado. A gente está muito ansioso de estarmos aqui. Nós gostaríamos muito de fazer parte dessa igreja, de fazer parte dos grupos e servir. E nós falamos com o pastor sobre nossa visão, sobre da gente participar de alguns grupos de estudo. E a gente estava tendo estava nos conectando muito. Eu não estava muito empolgado. Eu nunca fui assim fazer parte de um grupo e ficar falando de dinheiro. Isso não é a melhor maneira de você fazer amigos. E na verdade a gente nunca não gostava de falar sobre dinheiro. Mas eu queria falar sobre uma passagem da Bíblia, em Marcos 12. É sobre a passagem quando Jesus, que as pessoas vão colocando dinheiro na igreja. Imagina Jesus olhando para a gente dando o que a gente doa. E muita gente rica pode dar muita grande. Mas uma pessoa pobre vai lá e põe, nesse exemplo da Bíblia, que ela põe algumas moedas, mas é tudo que ela tem. E Jesus fala, essa mulher tem mais fé do que todos, porque ela deu tudo que ela podia ter, tudo que ela tinha. Eu acho que não é sobre a quantidade de moeda que ela pôs lá, mas a confiança que ela colocou em Jesus. Eu quero falar sobre dois pontos. É, a gente estava recebendo o nosso paycheck e, e, e a gente esperava que tudo que acontecesse, mas a gente não estava confiando 100% em Jesus. E a gente vivendo de pagamento sobre pagamento, e a gente estava dando 10%, e a gente estava. Mas a gente tinha que reconhecer que tudo que a gente tinha era dele, tudo que a gente recebia era dele. E a gente colocou num pagamento automático de 10%, e o que a gente quer encorajar vocês e o que a gente está querendo mostrar, quando a gente estava orando durante antes do sermão, a gente queria
a gente quer realmente confiar em Deus. A gente quer. Obrigado por todo esse tempo e eu espero que isso possa encorajar outros a confiar mais em Deus. Obrigado. Isso é um grande pensamento. Vamos pensar sobre o que eles estão falando, sobre nossa generosidade. Realmente reflete como a gente olha a Deus e como a gente se relaciona com Deus. Era 2009 e um estagiário entrou no meu escritório. Ele era um tipo de cara que ele sempre estava olhando sobre tecnologia, o que estava acontecendo no mundo, e ele chegou e falou: "Você já ouviu falar sobre Bitcoin?" Eu falei: "Não, o que é isso?" E ele explicou essa coisa fenomenal que estava acontecendo. É uma moeda descentralizada, não havia nenhuma regulamentação governamental. E eu lembro naquela época, era $25 um Bitcoin. Minha mulher entrou e começou, e ela entrou e ela falou: "Você acredita sobre uma moeda global?" Isso. Talvez a gente deveria comprar um pouco de Bitcoin, mas parte dessa história, mas a gente falou assim: vamos encontrar vamos comprar algum Bitcoin. A gente não tinha ideia como investir nisso. Não havia Robinhood, não havia nenhuma corretora que você ia lá e você ia e comprava. Eu gostaria de ter feito isso. Imagina. Imagina ter colocado $200 em 2009. Eu poderia ter comprado 8 bitcoins. E se eu colocasse alguns dólares, $200, o Bitcoin está valendo $118 mil. Imagina se eu tivesse comprado 8 Bitcoins. E se eu não tivesse segurado. É muito difícil eu ter segurado até hoje. Eu teria 9 milhões, mais de $9 milhões. E eu lembro. Mas era muito confuso, a gente não tinha muita ideia sobre como fazer. Investir em moedas de em bitcoins, essas coisas. Se a gente tivesse feito isso, a gente estaria milionário. Mas o que a gente não quer perder é a felicidade e a oportunidade de investir no reino de Deus. Existe uma alegria, uma felicidade, uma oportunidade. Existe uma promessa que Deus nos deu. A Bíblia diz sobre isso, sobre investir no reino de Deus. Você sabia que cada livro do Novo Testemunho fala sobre generosidade. É comum e é muito importante nas Escrituras. A generosidade. Jesus falou muito sobre as financeiras, sobre a parte financeira, sobre a parte. Vamos falar aqui em Lucas 6:38. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vamos ler outra vez. Deem e lhes será dado. Tem uma promessa aqui de Deus para você. Tem uma promessa que Jesus falou. Se a gente doar, Deus irá nos dar um retorno um retorno generoso sobre nosso investimento. Ele não diz como será esse retorno. Pode ser um retorno monetário? Eu não sei. Pode ser de outra maneira.
É um retorno que vai acontecer aqui nesse tempo, agora, que você vai receber imediatamente. Talvez. Talvez não. Pode ser na eternidade. Nós não sabemos como que esse retorno vai aparecer quando a gente investe no reino de Deus. Mas o que a gente sabe, isso vai ser um grande retorno. Existe uma promessa, como eu falei mais cedo. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Sua generosidade é um reflexo direto de sua visão de Deus. Sua generosidade é um reflexo direto de sua visão de Deus. Para a gente entender essa passagem do que Deus está falando sobre generosidade, o contexto é muito importante. Nós temos que entender o contexto. Toda vez que você lê a Bíblia, você não pode pegar um texto e ler. Você tem que o que estava acontecendo em volta, o que estava acontecendo, qual era o contexto, com quem que Jesus estava falando. Vamos ver um pouco sobre o texto em volta. Se a gente olhar no 36, ele fala: não condenem, para que não sejam condenados. Sejam misericordiosos. Perdoem. Tem muita causa e efeito. O que está acontecendo aqui? Né? O que essas causas e efeitos têm realmente? O contexto é muito importante. Se você... vamos pensar sobre o ministério de Jesus. Era bem no começo do ministério de Jesus. Ele tinha acabado de chamar os 12 discípulos. E ele tinha acabado de dar nome aos 12 apóstolos. E eles começaram a ganhar notoriedade, muitas pessoas estavam assistindo a ele. Quais eram essas multidões? Era predominante judeus, que eles tinham sido criados com a lei antiga. Então, o que Jesus estava fazendo era sobre como Deus estava falando sobre eles, sobre como eles viam a Deus. Quando a gente olha sobre isso, e a gente tem que entender a fundação, como você vê a Deus. O que Jesus estava falando era para que as pessoas não continuassem vendo Jesus como a antiga aliança, mas como a nova aliança, que a gente acredita em Jesus, cresce na graça, na sua misericórdia. Ele não estava somente pedindo para que eles mudassem, mas para que eles tivessem uma visão diferente, para que os fariseus, o que eles acreditavam, mas eles tinham que começar a não ficar somente no mundo da religião. Ele estava desafiando as pessoas a serem misericordiosos. Eles estavam perdendo, na verdade, o ponto mais importante. Jesus e os discípulos, porque eles foram condenados, porque no sábado os discípulos estavam colhendo grãos, mas isso estava mostrando sobre a mentalidade de condenar, de julgar. Jesus estava mudando todas as coisas, estava virando de ponta cabeça as coisas. Não é sobre você condenar, é sobre misericórdia, é sobre graça. Essa é a fundação. Vocês imagina que imagina o exemplo da prostituta. Quando ela tinha cometido adultério, vamos jogar pedra nela.
Ou quando alguém cometeu alguma blasfêmia. E Jesus disse: julgue e serão julgados. Para que não julguem para que não sejam julgados. Não condenem para que não sejam condenados. Essa causa e efeito, o jeito que a gente tem que ler isso, essa é a parte difícil dessa passagem. Essas palavras, eu me sinto muito privilegiado do jeito que a gente olha vamos ler o que Jesus tem que falar, e você vai entender o que Jesus estava nos desafiando. Ele estava nos desafiando a ser completamente diferente. Como a gente pode ler isso? Se você conhece Jesus, você vai ler essas palavras como uma lembrança, isso é como você vê Deus. Se você conhece Jesus e se diz é impossível, você não será julgado pelos seus pecados. Se você conhece Jesus, se você está na nova aliança da graça, não tem mais causa e efeito, porque a sua vida, sua visão sobre Jesus é misericordioso. Ele não vai julgar você pelos seus pecados. Ele não vai te condenar pelos teus pecados que você cometeu no passado. Você recebeu a misericórdia de Deus se você conhece Jesus. Se você conhece Jesus, ele te dá todas as bênçãos. Essa é a nossa fundação de conhecer a Deus. Se você está aqui ou quem está conectado online, se você ouviu isso na igreja ou alguém pregando, você pode estar no céu se você ser uma boa pessoa, somente sendo uma boa pessoa. Se você pensa que o jeito de ir para o céu é sendo uma boa pessoa, você precisa ouvir as palavras de Jesus. Sua visão sobre Deus está incorreta. Você ainda está vivendo como se fosse no tempo da legalização, da legalidade, de que você acha que você vai ser julgado pelos seus atos. Se você está achando que ainda está nessa época, você não vai receber o perdão, porque você acha que você está vivendo no mundo antigo da legalidade, que tudo que você fizer, você vai ser salvo pelas suas ações. Isso está errado. E Jesus está mostrando o jeito que você tem que mudar, como você tem que... Ele está te implorando para que você veja o evangelho da graça. Você tem que dizer sim. Você tem que reconhecer que Jesus tem que te salvar e que ele vai... E esse é o jeito que você muda para a nova aliança com Jesus. A nova aliança, essa é como é a maneira que você faz. Esse é o começo da nossa visão sobre Deus, é a nossa fundação. Eu estou muito, muito ansioso para essa fase que a gente está falando sobre criptofé. É como se fosse uma brincadeira. Por que a gente está chamando sobre criptofé? E quanto mais a gente fala, a gente vai vendo e vai ficando mais e mais interessante. E eu falei com o pastor ali, eu preciso de uma passagem, me dê uma, e eu posso pegar. E aí eu fiz um desenho, foi no centro de Downington, e foi um grande negócio. $118. Eu consegui por 10 dólares. Valia 10 vezes mais. Mas, olha, não tem nada a ver com Bitcoin. Mas
É muito difícil entender sobre o blockchain, sobre essa questão de Bitcoin, criptoativos. A gente, né, muita gente não investe, porque muita gente acha muito difícil entender. E aí eu não quero fazer nada estúpido, comprar um lixo, ou comprar qualquer ação ridícula, ou e colocar numa carteira que você não vai estar bem protegido. Então, sabe, muitas coisas sobre o reino pode ser um pouco difícil de entender. Se é difícil de entender como Deus vai cuidar sobre o que você dá e miraculosamente Ele vai te dar um retorno, tem uma promessa sobre um grande retorno. Se você, se você for nisso, você vai ser milionário. Essas são as coisas que funcionam no mundo, mas no mundo do reino de Deus, quando a gente investe, Deus pode nos dar um retorno eterno. É difícil de entender isso, como isso parece, como isso pode parecer. Eu tenho um amigo, ele era, ele era um advogado bem novo. Ele trouxe seus impostos para um contador. Ele era novo, um advogado novo, ele ganhou muito pouco. E ele levou pro contador para o cara olhar seus impostos. E o cara olhou e falou: Você tá dando 10% para sua igreja? Isso não faz sentido. Sério? Você mal está ganhando dinheiro e você está dando 10%? E outro amigo meu falou a mesma coisa. Porque investir no reino de Deus não é investir como a gente investe no mundo. Não faz muito sentido. Mas a gente não quer perder a oportunidade. Nós temos essa oportunidade de investir no que Deus tem nos dado. É uma alegria, mesmo que não faça sentido. Às vezes a gente pode, vocês já podem ter ouvido essa história de um cara que ele tinha um monte de Bitcoin num pendrive e ele perdeu, ele jogou fora. Vocês já ouviram sobre isso? E estava num lixão e ele está gastando toda e ele desistiu. E existia mais de US$ 1 bilhão nesse pendrive de Bitcoin. Mas é o que eu falei mais cedo. Nossa generosidade é um direto reflexo de nossa vida, de nossa visão de Deus. Quando você sabe quem Deus é, não existe medo. Você tem que viver como Jesus está nos pedindo para viver. Se você conhece Jesus, você não precisa julgar ninguém, você não precisa estar julgando, porque Deus, você sabe que Jesus é o julgador. Se você sabe, você não precisa viver na época da condenação. Você sabe que você não está condenado pelos seus pecados antigos. Se você conhecer Jesus, você pode perdoar as pessoas. Você sabe porque você foi perdoado. E você sabe, se você conhece Jesus, você tem uma relação com Ele. Você pode dar com generosidade, sem medo. Porque você sabe que Ele é o Deus que tem nos dado tudo. Ele tem nos dado a vida eterna. Ele tem nos dado o Espírito Santo. Ele nos prometeu nos dar tudo. Porque Ele é nosso Pai. Ele cuida da gente. Ele fala sobre não julgar. Ele fala sobre não condenar. E se a gente olhar aqui em Lucas, nós fomos perdoados.
Quando você perdoa e quando você dá com generosidade, é a sua visão sobre, é como você vê Deus. Quando você dá, e isso é muito, muito interessante no versículo 36. Faça isso, que é o que ele fala. Essas duas coisas que ele fala, perdoar é interno, é um exemplo interno de como você vê a Deus. Dar é uma maneira externa de como você conhece Jesus. Existem muitos medos que podem vir. Porque existe medo. Pense sobre alguém que te machucou. Pense sobre a apreensão que você pode sentir e quando Deus pede para você perdoar. Porque existe medo quando você pensa. Você pode pensar existe um medo de perder o controle. Mas você pensa, não, eu perdoo. Existe um turbilhão de emoções e você pode estar se abrindo de novo para ser machucado. Mas você conhece Deus e você sabe que Ele perdoou. Você tem essa liberdade. Não existe mais medo porque você pode perdoar. Quando você perdoa, existe um risco de minimizar o machucar. Não tem aquela coisa de, eu quero a justiça, eu quero. Se você perdoa, você fala, não, tá tudo bem. Existe um medo sobre você, porque você pode achar que aquela pessoa não merece o seu perdão. Mas quando você conhece Jesus e sua visão e sua fundação e você conhece Jesus e Ele te salvou, você pode colocar tudo nas mãos dele. E mesmo que essa pessoa não perdoe, mesmo que essa pessoa não mereça o perdão, Deus sabe. Eu vou perdoar generosamente porque eu tenho liberdade. É isso que Jesus espera da gente. Nós podemos perdoar com generosidade, porque o que Ele tem feito por nós, Ele mudou toda a nossa vida. Ele mudou tudo sobre nós. Do jeito que nós vivemos, é como a gente vê Deus. Então, Deus, perdoar é um exemplo interno de como você conhece Jesus. Dar é um exemplo externo. Você ainda pode sentir o medo de doar, mas mesmo assim, de tudo que você doa, você pode sentir ainda aquele medo, mas você pode entregar nas mãos de Deus. E todas as pessoas que estão nos ajudando, mas a gente pode ter um medo de quando a gente dá, a gente pode não ter suficiente para nós, mas nós sabemos que Deus é o provedor, é Ele que prove. Sempre tem um medo a gente tem um medo, e se eu der para essa igreja, para essa pessoa, se eu estiver dando para ele e ele não souber, eles não cuidar bem, eles não fazerem da maneira correta, Deus nos quer que a gente dê sem ficar questionando. Ele é o julgador. Ele é que sabe onde nosso dinheiro está indo. E quem vai cuidar disso é Deus. Quando a gente conhece Jesus, nós sabemos que nós também não merecíamos nada. Nós não éramos merecedores. Nós sabemos, Ele tem nos abençoado quando nós não merecíamos. Nós podemos dar para outros. Nós podemos ser generoso. Às vezes pode parecer perigoso, perder o controle,
mas nós sabemos que Deus está no controle. Mesmo quando a gente ganhou algo imerecido, Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu salvação. Então a criptofé pode parecer como que uma aposta, criptografia, essa coisa de Bitcoin. Imagina se eu tivesse comprado $200 em 200 dólares em 2008. Eu poderia ter ganhado, eu poderia ter perdido, eu poderia ter feito nada. Essa criptografia, essa coisa, quer determinar o valor disso. É uma aposta, não existe promessa. Mas a gente não sabe se vai subir ou se vai derreter, nós não temos ideia. Mas não é assim com o reino de Deus. O reino de Deus é uma promessa de retorno, tem uma promessa de retorno. Nós sabemos, nas características de Jesus, de Deus, nós sabemos, porque nós sabemos que vai ter um retorno, ou aqui na terra ou na eternidade, vai ter um retorno. Vai ter um retorno. A gente tem visto isso na nossa vida, uma vez e outra vez. Vocês lembram do maná, na época, quando eles estavam andando no deserto, e Deus dava o maná todos os dias. E vocês lembram das regras? Só peguem para um dia. Exceto se for um sábado, você pode pegar para 2 dias. Mas se você pegar muito, o que acontecia? Isso ia apodrecer. E dia após dia, semana após semana, mês após mês, os israelitas confiavam em Deus e o maná vinha. É disso que nós estamos falando. Esses israelitas, o ponto principal é que a gente continue desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, que a gente confie em Deus dia após dia. E Ele é fiel. Nós temos visto na nossa vida, dia após dia, o que Ele tem nos provido. E Mateus fala: busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho visto isso na minha vida. Eu nunca tive muito, mas nada é tudo perfeito, mas Deus sempre nos provê. Nós temos que ser um homem de princípio, nós temos que confiar e nós temos que dar com generosidade e estar envolvido no reino dele. É muito fácil durante o dia a gente esquecer essas tensões do mundo, essas coisas do dia a dia. Mas Deus está nos ensinando. Conte as suas bênçãos. E a gente pode pensar Jesus tem me dado muito. Pode ser não ser uma coisa monetária. Você não pode ficar se comparando com outros. Mas como Deus tem cuidado de você e da sua família. Eles têm nos dado uma casa, nós temos uma casa, a gente não passa fome. Deus continua provindo, Ele tem nos provido. Nem sempre é tudo que a gente quer, mas Deus tem nos dado tudo que nós pedimos. Mas nós confiamos, Deus vai nos dar tudo que nós precisamos. Nossa generosidade é um reflexo direto da nossa visão de Deus. E nós temos visto essa passagem de Lucas 6, que Deus é um Deus generoso. Nós podemos dar porque Ele tem nos dado generosidade, sem medo. Ele está pedindo para a gente viver sem medo. Você tem visto como Deus é generoso, que Ele nos encoraja a ser generoso com o mundo, com uma boa medida. Isso nos traz uma visão como quando antigamente como eles mediam
quando alguém estava comprando, as pessoas compravam, mas era uma medida justa, era uma medida, não era uma medida ruim, era uma boa. Quando você usar uma medida, quando você pôr uma medida que está transbordando, isso quer dizer, ou seja, sacudida, transbordante. Quando eu estou tentando colocar café e eu estou tentando colocar mais café, vocês já fizeram isso? Você põe o pó de café e você pensa que está cheio, aí você dá uma batidinha, força um pouquinho, pressiona e, e cabe mais. E isso é a generosidade de Deus, é um exemplo da generosidade de Deus. Deus é um Deus generoso, Ele nos recompensa na na terra e na nossa eternidade. Nós temos a oportunidade de investir no reino de Deus. Essa é a velocidade. E por isso que ele está te convidando para isso. Falando de Bitcoin específico, sabe que nós não sabemos quem criou isso, chamado Bitcoin. É ainda um cara anônimo. É o nome Satoshi Nakanomyo. Você já ouviu esse nome antes? Nós não estamos sabendo se é um homem, se é uma mulher, não sabemos se é um grupo de pessoas. Pode ser um japonês com esse nome. Nós não sabemos de nada. Tem um manifesto sobre por que o Bitcoin foi criado para descentralizar os gastos do governo. A gente não sabe. Quando você não sabe o criador dessa moeda, é muito mais difícil você confiar. O que se eu vou participar disso, se eu vou fazer parte disso. Mas nosso Deus não é anônimo. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós conhecemos nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos que Deus tem tudo do Senhor. Nós sabemos que Ele é dono de tudo, de toda a história. Nós sabemos que Ele não é anônimo. Ele se revela a nós. Nós sabemos, nós conhecemos suas características. Nós sabemos o que Ele tem feito, o que Ele nos deu, todas as bênçãos. E Ele sabe. Nós sabemos que Ele vai nos recompensar, Ele vai nos dar a vida eterna. Ele continua se revelando a nós com seu Espírito, se a gente conhece a Deus. E o Espírito dele está no seu coração e ele vai continuar se revelando a você. Essa conversa que nós estamos tendo sobre generosidade, a parte financeira é a última da lista. A conversa é sobre você entregar-se completamente a Jesus. Não é somente viver de maneira financeira, generosa, mas Jesus nos chamou para ser radicais. O jeito que nós vivemos como nossa vida é como a gente reflete, como enxergamos a Deus. Ele nos chamou para viver de maneira generosa. É para a gente dar nossas vidas para o seu. Esse mundo, a nossa vida nesse mundo é muito curto. Não importa quanto que eu ganhar, se eu vou ganhar num Bitcoin. Ele tem nos dado oportunidade de investir naquilo que importa para sempre, para investir nas vidas de homens e mulheres, crianças e pessoas que ainda não conhecem a Jesus, as coisas que importam. Sim, financeiro também, mas a sua vida inteira que importa. Talvez a gente não possa saber o criador do Bitcoin, mas eu vou te falar o que eu conheço, o que eu sei. O nosso Deus Criador,
e seu nome é Jesus. Amém.